Graça e paz, meus irmãos, que Deus esteja abençoando a sua vida, a nossa vida, que Deus esteja presente conosco, nos orientando e nos abençoando. O texto para a nossa devocional de hoje se encontra em Atos capítulo 2, dos versos 1 a 4. Diz-nos assim o texto: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, esse é um assunto polêmico, é um assunto que muitas pessoas ainda não têm um conhecimento adequado. Então, por isso, eu achei por bem falar aqui, embora rapidamente, a respeito desse assunto. O versículo 4 vai nos dizer, todos ficaram cheios do Espírito. Todos. A igreja unida, a igreja esperançosa, era uma igreja que aguardava a manifestação do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele prepara os apóstolos, ele prepara a sua igreja e diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei um outro Espírito, um outro Consolador, ele vai estar presente na vossa vida. Então, meus irmãos, não era algo para aquele momento somente. A manifestação apareceu no dia da festa do Pentecostes, que era uma festa tradicional entre os judeus. Por que o Espírito se manifestou no dia de uma festa? É porque Jesus prometeu, mas Espírito não se vê, não se enxerga Espírito. Então, o que acontece se não houvesse a manifestação ali visível? Eles poderiam não acreditar que Jesus havia dito a verdade. Eles poderiam não acreditar que a promessa de Jesus não era verdadeira. Eu vos darei o teu Espírito. Mas qual é a prova da presença desse Espírito na vida da igreja? Então, meus irmãos, nós podemos tirar aqui 4 pontos importantes. Aquela manifestação significou a presença e atuação do Espírito no crente, do Espírito Santo de Deus dentro do crente. Nós podemos ver aqui também o texto de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. São as palavras que eu acabei de fazer referência, quando Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Só pode receber quem é nova criatura. O mundo não pode receber o Espírito Santo de Deus. Ele falou assim: e eles não recebem porque não vê. E eles também não conhecem, não vê nem conhece. Aí Jesus fala aqui em João: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Por isso, meus irmãos, é importante esse primeiro ponto. A presença do Espírito significou que a atuação do Espírito dentro da igreja ali e dentro do crente que é nova criatura. Há muitas pessoas que se convertem. Conversão pode ter muitas na nossa vida, porque a palavra conversão significa voltar atrás. Toda vez que eu peco e confesso, eu estou pecando, eu estou indo por um caminho errado.
Quando eu confesso, eu retorno, eu contorno para o caminho certo. Então ele converteu, ele voltou atrás. Eu faço uma diferenciação entre convertido e nova criatura. Quem é nova criatura tem o Espírito Santo de Deus. Quem é apenas convertido, nem todos têm o Espírito Santo. Só quem é nova criatura. Também uma outra coisa que nós poderíamos ver é que a atuação do Espírito significou presença contínua e não esporádica. Não é algo que acontece de vez em quando. O Espírito está em nós. No caso de Sansão, houve uma manifestação esporádica. A gente sabe que Sansão, ele tinha muita força. E os filisteus implicavam muito com Sansão porque ele fazia coisas erradas com os filisteus por causa da sua força. Então eles foram atrás de Sansão, prenderam Sansão, amarraram os seus braços, as suas mãos, com 2 cordas novas. Se você quiser ver, isso está lá em Juízes, capítulo 15, versículos 14, quando ele diz assim, olha, amarraram ele com 2 cordas novas, antes do 14. Mas quando ele chega na cidade de Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Acabou a força do homem. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. 2 cordas novas se tornou como fio de linho queimado, não valia nada. Meus irmãos, isso por causa da atuação do Espírito. O Espírito se apossou tanto dele que ele fez aquilo como se nada fosse. Se nós observarmos também Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, ele diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Olha só o que ele diz no versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Só, meus irmãos, tem o poder do Espírito para andar pelo caminho da palavra, dos preceitos do Senhor, para vivermos de conformidade, se nós tivermos o Espírito Santo presente na nossa vida. Então, é importante isso. Não é uma presença esporádica, é uma presença contínua. Uma terceira coisa que nós poderíamos dizer aqui a respeito do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, significou que habitou em toda a igreja, não só num indivíduo, não só em algumas pessoas. Nós poderíamos ver 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Não sabeis, é uma pergunta, que sois santuário de Deus? Nós somos santuário de Deus porque é Espírito Santo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Não é, meus irmãos, algo de uma pessoa, de outra. Isso
nós poderíamos dizer que isso são plenitudes, são coisas, meus irmãos, que não tem muito a ver com todas as pessoas. Uma quarta lição que nós poderíamos tirar aqui é que a presença do Espírito enche a igreja de vida, provando poder para pregar o Evangelho. Poder para pregar o Evangelho. Veja o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então, nós poderíamos tirar aqui que as pessoas, quando ficaram cheias, eles estavam ali preparados para agir segundo a vontade de Deus. Eles passaram, meus irmãos, a confrontar o mundo. Primeiro, eles receberam poder para pregar o Evangelho. Segundo, para confrontar o mundo sem medo. Nós podemos ver no próprio capítulo 2, o versículo de número 14, quando ele diz assim, no mesmo capítulo, falando a respeito do assunto: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vinde pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Esses homens não estão embriagados. Eles estão falando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Outra coisa, a presença do Espírito, meus irmãos, na vida faz a gente ter forças espirituais para ganhar almas. O versículo 41, ele vai dizer assim: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando nós temos a presença do Espírito, meus irmãos, nós confrontamos o mundo. Nós temos força para falar do Evangelho. Nós temos poder adquirido do Espírito, não nosso, mas a presença do Espírito, de ganhar almas, de operar milagres. Diz que os discípulos saíram operando milagres. Isso está no versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Isso, meus irmãos, por causa da presença do Espírito. É importante, meu irmão, a presença do Espírito na sua vida, a presença do Espírito na minha vida. Então nós podemos concluir que há apenas um batismo da igreja e apenas um batismo a indivíduos separadamente. Há apenas um batismo. Não pode nem jamais uma religião ficar tomando o lugar de Cristo, que ele vai voltar para julgar, mas as pessoas já estão antecipando o poder de Cristo e dizendo: esse tem o Espírito Santo, aquele não tem, esse tem, aquele não tem. Quem somos nós para julgar? Então, a palavra aqui diz que há um só batismo. Efésios, capítulo 5, versículo 18, vai nos dizer o seguinte. Efésios 5, 18. Só um minutinho aqui. Efésios 5, 18. E não, eu queria ler o 17 para dar sentido. Por esta razão,
não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Toda pessoa convertida e que passou a ser uma nova criatura em Cristo, ele recebe o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo. Quem é nova criatura, não aquele que converte apenas. É preciso converter e se tornar uma nova criatura. Por isso, meus irmãos, a partir desse momento, nós passamos a ter exercícios dos dons. Quem tem a presença do Espírito, quem é nova criatura, ele passa a ter exercício dos dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai dizer, no versículo 7 a 11, ele vai dizer: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Ele diz: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-la. Agora veja a conclusão de Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Todos têm o Espírito Santo presente na vida. A questão é que nós passamos a ter exercícios dos dons do Espírito. Por isso que ele fala, todos tinham o Espírito, todos tinham o mesmo Espírito, mas Deus dá a cada um individualmente o exercício dos dons, não a presença do Espírito. A presença do Espírito, ele está presente em todo crente que converte e se transforma em uma nova criatura. Eu volto a dizer, não é todo crente não, porque há muitos crentes que estão na igreja e que não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso não vive de conformidade com a palavra de Deus. Ele não tem prazer em estar na presença de Deus. Então, que isso fique gravado no seu coração, que isso fique gravado no meu coração. Ouça essa mensagem, não só uma vez, ouça várias vezes, para você se inteirar da palavra de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Que Deus te abençoe. Amém.